escrever em meio à pandemia. O exercício da leitura e da escrita sempre foi um exercício de tornar possível uma outra relação com o real, talvez para abrir espaços para uma outra relação com a vida, ou para buscar uma certa essência nela mesma. Lemos e escrevemos para transformar aquilo que somos, como aprendido com Foucault. Casualmente, o conceito de transformar nunca esteve tão em alta quanto hoje, assim como a necessidade de compreender o que tem sido a vida hoje. A lógica da transformação tem sua origem no imperativo da inovação, que até então sustentou nossas vidas e mostrou modos de fazermos e acontecermos em prol de uma felicidade produzida e governada por nós mesmos. Entretanto, fechados em nossas casas, o que mais ressoa em nós mesmos é se há vida, e se amanhã ainda estaremos com o coração pulsando. O que a vida nos mostra hoje é pandemia, medo, morte, doença, confinamento, fome, desemprego, pessoas e vidas sendo descartadas, seja pela doença, seja pelo Estado. Assim, essa vida que pode se chamar de epidêmica hoje urge da leitura e da escrita não como uma possibilidade de exercício de relações, mas como uma necessidade vital de sobrevivência ao real. Lendo e escrevendo, mostra-se curioso perceber que a etimologia da palavra grega pan mais demos, pandemias, significa todo o povo, porque o alcance da doença é neste sentido literal a todos, a todas as pessoas. Ao mesmo tempo, a ideia de todos, de povo, remete ao coletivo, e isso é o que menos se alcança ou se deseja alcançar. Problematizar tudo isso que pulsa, ler, escrever, pensar amparado em autores, tem trazido sentido à vida em meio à pandemia. O aprendido em Foucault, citado acima, serve para afirmar nesta lógica o que se acredita, ou o que se tenta agarrar para acreditar, para dar algum sentido. Transformar aquilo que já sabemos hoje talvez seja ressignificar o nosso saber e perguntar por sua origem, retornar ao começo. Perguntar sua serventia, não a serventia da utilidade trazida por Han, mas a serventia do significado. A filosofia ensina a questionar a vida e as coisas mundanas, não para uma mudança, como impera o discurso neoliberal, o qual nunca esteve tão dentro da transformação e da reinvenção, mas para dar força e sentido à própria existência. Retornar ao começo ressoa como perguntar não pela origem do vírus, mas pela origem da pandemia. Começa a fazer sentido quando pensamos o contrário da sua etimologia. Não o povo, mas o indivíduo. A pandemia nos coloca trancafiados como indivíduos, nos faz desejar com todas as nossas forças, dia após dia, a coletividade de volta. Para sermos povo, é preciso do comum, do Estado e da igualdade. Nas palavras de Rancière, talvez encontremos o sentido de retornar ao começo, o sentido que a leitura e que a escrita trazem agora. A igualdade jamais vem após como um resultado a ser atingido. Ela deve sempre ser colocada antes.